paz do Senhor, amado irmão e irmã, sejam bem-vindos ao mais um culto da série Falando de Deus. Hoje tá friozinho, hein? Então se agasalhe aí, põe um cobertor nos pés, porque a noite promete ser gelada, né? Essa semana realmente está bem frio. Temos que orar para aqueles que não têm teto, que não têm um cobertor, né? E é importante até nós fazermos a nossa parte em ajudar esses irmãos. Mas, amém. Vamos aprender mais um pouco de Deus, podemos entender o que Deus tem a nos dizer esse final de tarde, início de noite, em sua palavra. Antes de entrarmos na palavra, eu queria trazer um tema, um assunto até para reflexão e para aumentar o nosso conhecimento e cultura. Quando se visita, quem já visitou países que praticam, né, o islamismo, a religião islâmica, nós vamos encontrar nesses locais muitas mesquitas, que é a igreja que eles, né, adoram, né, a Deus, buscam a Deus, ao Jeová, né, Alá, como eles falam, né, e que é a prática do islamismo. Eu e a pastora Ange Medrado tivemos a oportunidade, de muitos anos atrás, de viajarmos até a Turquia, não éramos nem pastores, e fomos passear lá, conhecer, e visitamos a famosa mesquita que fica lá em Istambul, chamada Blue Mosque, ou seja, Mesquita Azul. Realmente é uma mesquita muito grandiosa, bonita, bem no centro de Istambul, e valeu a pena a visitação. Existem algumas condições para que se conheça uma mesquita, para que você entre numa mesquita em um país muçulmano. Por se tratar de um templo religioso e de adoração, a sua visitação só será permitida se forem cumpridas algumas regras que são ali estabelecidas. Normalmente, essas mesquitas elas são muito lindas, são muito suntuosas e merecem sim serem visitadas e conhecidas. Isso se chama cultura, a gente aprende conhecendo a cultura de outros países, a cultura de outras religiões, vendo a arte que ali está, é importante, né? E algumas desses locais, então, eles permitem a visitação de pessoas não muçulmanas. E outros somente determinam que essa visitação seja feita em dia e horário marcados. A maioria delas não permite a visitação às sextas-feiras, porque exatamente é o dia sagrado para o muçulmano, né? O dia que eles mais estão ali em oração. Mas as principais regras que você vai encontrar para visitar uma mesquita, né, ou para conhecer uma mesquita, primeiro você observe como é que os próprios muçulmanos se comportam, como é que eles fazem para entrar da mesquita. Do lado de fora da mesquita, eles vão tirar o calçado e lavar os pés. Antes de entrar na mesquita, é necessário tirar os sapatos e lavar os pés, para os fiéis fazerem a sua ablução. O que é ablução? É purificação, que é o ritual higiênico em que se lava os pés, os braços, as mãos, as orelhas, né, e os pés, né, claro, né, que é o principal. Do lado de fora, então, existe várias torneiras em uma espécie de um tanque bem comprido, longo, né, para que os fiéis parem ali, eles conseguem se acomodar, sentar, lavar os pés, os rostos, como eles fazem, mas principalmente os pés. Para quem é turista, não é necessário lavar os pés, mas você tem que tirar o calçado, eles vão te dar uma sacolinha plástica, você coloca os seus calçados na sacolinha plástica, e você tem que estar com roupa adequada para entrar naquele local, né? Aí você pode entrar, mas você não entra, não pisa na área de oração. Você vai fazer a visitação em lugar cercado por eles, lá determinado, você terá a visão da área de oração, mas você não pode pisar na área de oração. Então os muçulmanos, eles acreditam que os pés são uma parte das mais impuras do corpo do ser humano, porque levam consigo a sujeira do mundo externo e profano. É bem interessante, né? E o chão das mesquitas, eles são cobertos como se fosse um grande tapete, né? Toda a parte é forrada como se fosse um carpete, um tapete, né? Que dá conforto para a pessoa que está descalço e não é frio, né? É meio aquecido, né? E essa espécie de carpete, que é o local da oração, ele possui desenhos geométricos em forma de retângulos, vários quadradinhos de retângulo assim, que é exatamente neste local
que o fiel vai lá se prostrar, se ajoelhar e fazer a sua oração. Então ele tem um espaço demarcado que cabe a pessoa perfeitamente lá, de forma ordenada, né, em silêncio, né, e fazendo as suas orações. Também existe, né, como eu falei já, a relação aos trajes, né, principalmente em relação às mulheres. As mulheres muçulmanas, normalmente elas usam ou a burca, né, que é aquela cobertura toda, ou usam vestimentas, né, que são tipo de uma cobertura completa, né, um vestido longo sobre o corpo, sempre com as cabeças cobertas e, em alguns casos, até o rosto também coberto. A mulher que não é muçulmana, que visita esses locais, ela tem que cobrir as pernas, tem que cobrir, se ela tiver com decote, ela tem que cobrir o decote e a cabeça. Então, eles fornecem, em alguns casos, como a Mesquita Azul, Blue Mosque da Turquia, eles fornecem um tipo de lençol, né, para a mulher se cobrir, para poder entrar, senão não entra. Não entra. É a regra dele. Se você observar, entender os detalhes disso, né, você vai ver que isso chama muito atenção. Eu nunca me esqueci desses detalhes, dessa reverência e respeito deles com a casa de Deus, com a casa de oração. Isso reflete em respeito e reverência à casa de oração. Não devemos confundir com o fanatismo de algumas religiões, como tem todas as religiões, como tem no muçulmano também. Aqueles loucos, malucos que saem matando todo mundo e fazendo isso em nome de Alá, em nome de qualquer religião, de qualquer Deus que é desconhecido, porque o muçulmano sério, que praticante, eles têm uma prática saudável e a sua maioria, né, busca a Deus da sua forma, mas sem violência. Tá? E, infelizmente, existe também o lado, como existe na nossa religião, no católico e outras mais, das pessoas que praticam a violência. Tá? E, infelizmente, né, esse mesmo respeito, reverência nas mesquitas que eu tive a oportunidade de conhecer, nós não temos vivenciado mais nas igrejas cristãs de hoje. Infelizmente, eu não estou dizendo que nós devemos entrar, lavar os pés, tirar os sapatos, usar vestimentas como uma burca, não é nada disso. Mas o respeito à casa de Deus, honrar o nome do Senhor, tem se perdido. E isso nos entristece muito. E se nós observarmos o que vem acontecendo e que nos entristece, são roupas inadequadas, ninguém precisa usar nada de marca ou de grife ou de moda, nem se precisa ser novo, mas tem que ser roupas adequadas, linguagem adequada, não se ofende alguém na casa de Deus com palavras, respeitar os irmãos, mesmo que você não concorde com ele, transformar uma reunião de irmãos e não transformar uma reunião de irmão em reunião de condomínio. Tá? Lá você está para adorar a Deus. Então tem que ter uma postura adequada, estar adequadamente apresentável como servo do Senhor. Vestimentas adequadas na casa de Deus. Nem tudo que está na moda no mundo é adequado para se usar na casa do Senhor. Isso se resume em reverência, em respeito, em temor ao Senhor. Deixa eu dar um testemunho breve de um meu ex-sogro, se chamava Sr. José Florencio, já está nos braços do Senhor. Já falei sobre ele em algumas pregações. Ele era presbítero da Igreja Presbiteriana de Santo Amaro, né, aqui em São Paulo. E depois, quando ele voltou para Minas, ele congregava na Igreja Presbiteriana lá de Minas. Ele é um homem que eu admirava muito, porque todos os cultos, ele era pontualíssimo na chegada nos cultos e fazia com que os filhos também, né, claro, até eles, quando eram menores, né, a participar de todos os cultos e escola dominical. Ele colocava sempre a sua melhor roupa, o melhor terno, melhor gravata, o sapato super limpo e super engraxado, que você conseguia até se ver no sapato. Não era nada de marca, era roupinha simples, porque ele era empreiteiro, então ele tinha o seu terninho, meio xadrez, mas ele usava a sua melhor roupa, aquilo que era de melhor que estava no seu guarda-roupa. Fiel dizimista, com seu pequeno salário, ele sustentou todos a família de 11 filhos, deu estudo para eles, deu um terreno para cada um dos filhos, empreiteiro. Levava à casa do Senhor pontualmente, né, o seu dízimo e oferta no seu envelopinho, sem estar amassado,
aquele envelope que ia, voltava sempre para o dizimista. Quando recebia o seu salário, ele passava no banco, pedia para o caixa os valores do seu dízimo nas notas mais novas que o caixa teria. Ele separava aquelas notas novinhas, colocava no seu envelope organizadas e depositava o dízimo no gasofilácio. Isso é reverência à casa de Deus. Isso é honrar o nome do Senhor sem abrir a boca, apenas com a atitude. A exemplo do que Deus nos ensinou na palavra da viúva pobre. Você lembra da palavra? Lá em Marcos 12, 41, que diz assim: Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando dinheiro nas caixas de oferta. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então, uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequeninas moedas de cobre de muito pouco valor. Chamando assim os seus discípulos, Jesus declarou: afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram do que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Essa é a grande diferença. É esse o nosso objetivo. Honrar a Deus inicia-se em nossa casa. Na nossa casa, a igreja tem que refletir a imagem do Senhor, e essa imagem tem que refletir em nossas vidas. Caso contrário, não foi um culto a Deus, em si um encontro de amigos. Pense sobre isso. Lavando os pés, esse será o tema da pregação de hoje. Eu quero convidar a igreja a abrir então as suas Bíblias, se você assim puder, em João 13, do versículo 1 ao versículo 9. João 13, do versículo 1 ao versículo 9, que diz assim a palavra de Deus: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-o até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou a água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos e enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse: O que eu faço não sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens partes comigo. Disse Simão Pedro: Senhor, não só lava os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Amém. Até aqui. Se eu perguntar para você, se soubéssemos que iríamos morrer hoje, qual a mensagem que você deixaria para as pessoas que você ama? Pense sobre isso um pouco, reflita sobre isso. O versículo 1 que nós acabamos de ler, Jesus sabia que tinha chegado a sua hora, a sua morte, foi logo depois da ceia, a sua morte estava próxima. E ele aproveitou esses últimos momentos em particular com seus discípulos, né? E deixou uma mensagem muito importante para aqueles homens, para os seus discípulos. Que ele os amava e que tudo estava determinado por Deus. A mensagem que Cristo deixou. Que ele os amava muito, muito. E que tudo que aconteceria estava determinado por Deus. No versículo 1 diz, na parte B, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Jesus veio por nós, por mim, por você. E ele nos amou tanto que entregou sua vida por nós, como entregou para os seus discípulos. No 2 ele diz que ele acaba a ceia então, e os diabos já tinham plantado no coração de Judas Iscariotes para que ele o traísse. Ele sabia que a morte estaria por chegar, mas ele queria deixar, no seu último momento, como ele deixou sua vida inteira com os discípulos, o quanto ele os amava. E o que ele estava fazendo por nós, ninguém poderia repetir. Em nenhum momento Jesus deixou de amar seus discípulos, assim como a nós, a você e a eu. Ele deixou isso muito claro, momentos durante seu ministério e próximo à sua morte. Em todos os momentos, Jesus deixou isso muito claro. Então Jesus cinge-se de uma toalha, coloca água em uma bacia,
passa a lavar os pés dos seus discípulos. Lá no versículo 3 está dizendo assim: levantou-se da ceia, tirou as vestes, tomando uma toalha, cingiu-se. Jesus tira então sua capa, suas vestes, e com a toalha ele se cobre. É como se fosse amarrar a toalha na cintura. Sabe quando você sai do banho, você pega e amarra a toalha na cintura? Mais ou menos isso, tá? Isso que seria o cingir, né? Então a palavra toalha, neste contexto, veio do grego letion, que se trata da toalha com as quais os servos se vestiam para trabalhar. Veja que há uma cultura por trás disso, de que Jesus estava fazendo. Esse gesto de Jesus resume servir com amor. Em tudo que Jesus fazia, ele fazia com grande amor por nós. Aí o versículo 4 diz assim que depois deitou a água sobre a bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos e a enxugar os pés dos discípulos com a toalha com a qual ele estava cingido. Ou seja, Jesus estava realizando uma das práticas e costumes de hospitalidade de época, onde os calçados eram uma espécie de sandália e a poeira sujava muito os pés. Então o anfitrião, ao receber um hóspede, ele providenciava uma vasilha de água e o seu servo lavava os pés do hóspede e enxugava com as vestes deles, que era uma espécie de toalha. Os servos enxugavam com as próprias vestes. Então Jesus estava replicando uma prática, uma cultura de época com os seus discípulos. Isso significa humildade. Se você buscar na Bíblia, você vai encontrar várias passagens que falam sobre isso. Vamos pegar lá Gênesis 19, 2, que diz assim: quando chegou os dois anjos a Sodoma e Gomorra para destruir a cidade, e Ló fala com os anjos, né, para que eles entrem na casa de Ló, no versículo 2, e Ló diz assim: eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, passai nela a noite, e lavai os pés. E lavai os pés. Então era uma prática. Em Gênesis 43, 24, também vamos ver na história de José, que ele diz no versículo 24 assim, ó: então os conduziu, os seus irmãos, né, sua família, para a casa de José e deu-lhes água, e eles lavaram os pés. Lavaram os pés. É uma forma de você receber bem, de fazer o bem para uma pessoa, de dar conforto para a pessoa. Para Jesus, ela lavar os pés significava fazer parte de mim, ser lavado do pecado do mundo. Um anfitrião da época geralmente se curvava, beijava o hóspede, então oferecia água e o servo para lavar os seus pés e secar. Era uma prática de época. Aí no versículo 5 diz assim: depois deitou água no bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar com a sua toalha. E aproximou-se, pois, Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas meus pés a mim? E respondeu Jesus, disse-lhe: o que eu faço não sabes tu agora, mas saberás depois. Os discípulos não compreendiam a atitude de Jesus, sendo ele o mestre, o Senhor, que por ser Senhor, deveria eles ter os pés lavados pelos discípulos, e não ele lavar os pés dos discípulos. Jesus se humilha e ensina com seu gesto o que os discípulos deveriam replicar no seu caminhar ministerial. Assim como nós, a humildade, o amor ao próximo, o lavar do pecado. Por isso Jesus responde a eles que eles não compreendiam que significava aquilo naquela hora, mas que eles viriam entender lá na frente. Quantas vezes existem momentos em nossas vidas nós não entendemos porque algo acontece, porque Deus permite certas coisas que acontecerem em nossas vidas, mas nós sabemos que Deus tem o controle de tudo em suas mãos, mas lá na frente nós vamos entender porque Deus assim permitiu e que Deus é perfeito em tudo que Ele faz. E tudo que Deus faz é bom para nossas vidas. Aí no versículo 8 diz assim que Pedro diz para Jesus: nunca me lavará os pés. Pedro não estava ofendendo a Jesus. Pedro não estava querendo negar a Cristo pelo ato do Senhor, não. Ele estava querendo dizer: não, o Senhor é meu Senhor, o Senhor é meu mestre. Eu não quero que o Senhor lave meus pés, eu quero eu lavar teus pés. Aí quando Jesus responde para ele: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Aí ele fala: opa, eu quero fazer parte contigo. Então pode lavar pé, mão, orelha, cabeça, mas eu quero fazer parte com Cristo.
Existem muitas coisas que Jesus faz por nós, mas que às vezes nós não compreendemos na sua totalidade. Assim como os discípulos também não compreendiam na sua totalidade, apesar de andarem com Cristo. Assim também naquela noite, então os discípulos não compreenderam a essência da mensagem que Jesus estava transmitindo para eles. Então Jesus continuou a dizer, se você continuar lendo a passagem, vós me chamais o Mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Um dos outros. Hoje, nós não temos essa prática de lavar os pés, mas ela pode simbolizar, sim, de outras formas em nossas vidas e nas igrejas. O ser humilde, sempre, mesmo sobre a fartura. Respeitar o seu irmão, respeitar o anjo da igreja, honrar a casa de Deus, ser sal da terra, a luz do mundo, receber com alegria um profeta do Senhor. Podemos resumir essa mensagem rica, abençoada, em 3 principais pontos. Veja que é uma passagem muito conhecida. A gente lê e fala, poxa, o Jesus Cristo lavou os pés, tal, mas você tem que entender a essência da palavra, o significado da palavra, o momento histórico, o que está introduzido em termos de cultura de época e o que Cristo quer dizer com essa passagem para nossas vidas, os ensinamentos que ela nos traz. O princípio da humildade é o primeiro deles. A humildade é um dos principais ensinamentos de Cristo no seu caminhar, no momento da sua crucificação, da sua morte. É um dos principais pilares do reino de Deus. Jesus disse no Sermão do Monte que o reino de Deus pertence aos humildes de espíritos. Mateus 5,3, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Jesus, sendo Senhor e Mestre, voluntariamente se apresentou como menor no meio dos seus discípulos. E com essa atitude de humildade lavou os pés dos seus discípulos. Jesus queria ensiná-los que aquela atitude deles era de humildade, e o lavar os pés seria lavar de todo pecado. Jesus não está preocupado com o pó no pé, não. Era o pecado que fica entranhado em nossos corações, em nossas vidas, e a única forma de se arrancar essa sujeira do mundo, do nosso coração, do nosso interior, é através de Cristo. É isso que Deus está ensinando, é através de Cristo. Não existe sabão em pó, homo, nada que é capaz de arrancar essa sujeira do mundo, do pecado. Somente o sangue de Cristo. Somente o sangue de Cristo. O segundo ensinamento que Cristo nos ensina nessa palavra, importantíssimo, o princípio da sujeição, ou seja, dependência, submissão ao corpo de Cristo. Jesus disse a Pedro, se eu não te lavar, não tens partes comigo. Se eu não te lavar, não tens partes comigo. Esse princípio nos revela a grande responsabilidade de sermos membros do corpo de Cristo. Ser membro do corpo de Cristo é estar em Cristo, e Cristo estar em nós. Essa responsabilidade de estarmos sujeitos a Cristo, cabeça e corpo, de fazermos parte do corpo de Cristo. Com certeza seremos aperfeiçoados, santificados, lavados, limpos, através da presença do Espírito Santo em nossas vidas. Veja quanto profunda é a palavra de Deus. E Jesus deixou bem claro a Pedro, dizendo que se ele não deixasse lavá-lo os pés, ele não fazia a parte com ele. Deixar ser lavado por Cristo é ser limpo do pecado. Deixar ser lavado por Cristo é ser cheio do Espírito Santo. Deixar ser lavado por Cristo é estar em Cristo e Cristo está em nossas vidas. É sermos salvos, separados, sal da terra, luz do mundo. Estarmos limpos de todo o pecado. Lucas 10,16, Jesus declara o seguinte, quem vos rejeitar, a mim me rejeita. Quem, porém, me rejeitar, rejeita aquele que me enviou. Ou fazemos parte de Cristo, ou fazemos parte do mundo. Não tem em cima do muro. Ou é uma coisa, ou é outra. Não tem outro caminho, só há um, servir ao Senhor. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus é a ponte, o único caminho entre nós e Deus. Não há outro caminho. Em João 13,13 diz assim,
Vós me chamais o mestre e o senhor, e dizem bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o senhor e o mestre, vos lavei os pés, também vos deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Jesus em todo o tempo nos ensina como ensina os discípulos. Cada palavra que nós lemos, Jesus nos ensina. Seguir a Jesus se resume em seguir os seus passos, atitudes, ensinamentos, praticá-los. Praticá-los. Estamos no mundo, mas não pertencemos ao mundo, porque somos diferentes do mundo. Não temos que praticar as coisas do mundo, temos que sim praticar aquilo que Cristo nos ensinou. João 13, 16, 17. Em verdade vos digo, que o servo não é maior que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que enviou. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se praticardes. Humildade. Se essa mensagem nos ensina que o reino de Deus, as coisas são inversas ao sistema do mundo, desse mundo, todos nós somos chamados para servir. Todos somos servos. Independente se você tem cargo ou não tem cargo na casa de Deus. Todos somos servos. Por isso devemos executar o nosso trabalho com excelência, pois aquele que nos chamou para cooperarmos com a sua obra é justo e galardoador para a nossa vida. O Cristo, ele irá recompensar a todos aqueles que se dispõem ao serviço voluntariamente. Todo o trabalho realizado na casa do Senhor não é em vão, para o Senhor não é em vão. Foi por isso que Paulo disse para sermos firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Agora, se você compreende o que significa estar com os pés lavados por Cristo, o que significa lavando os pés? O lavando os pés significa que quando nós nos convertemos, é como se Cristo lavasse os nossos pés e todo o nosso ser de todo o pecado. E quando nós somos usados para a obra de Deus, para as coisas de Deus, nós estamos também transmitindo essa mesma mensagem. Estarmos presentes com os irmãos nos momentos mais difíceis, irmos em socorro quando estiverem necessitados, amá-los incondicionalmente e acolhê-los em nossas vidas, em nossas casas, estar sempre dispostos a servi-los. Essa é a verdadeira essência do Evangelho, a verdadeira essência da mensagem de lavar os pés que Jesus Cristo nos deixou. Quando aceitamos a Cristo, vivemos esse momento tão especial em nossas vidas e temos nosso pecado lavado pelo Senhor. Por isso Jesus concluiu em seu ensinamento de hoje nos dizendo: se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Bem-aventurados sois se as praticardes. Então, por isso, meu irmão, eu te convido a praticar a palavra de Cristo, aquilo que Cristo ensinou. Se você teve o privilégio de ter os pés lavados pelo Senhor, leve essa mensagem para aquele que ainda não conhece a Cristo. Seja um instrumento nas mãos de Deus e viva uma vida repleta de bênçãos em Cristo Jesus. Oremos ao Senhor. Querido Pai, amado Deus, quero te agradecer por essa palavra abençoada, Pai. Que possamos replicá-la, Pai amado, aquele que ainda não a conhece, Pai querido. Que ele pode ter uma vida limpa, purificada deste mundo, Pai, de pecado, Senhor. Tendo sua vida lavada em Cristo Jesus, Pai. Obrigado pelos ensinamentos ao qual tu deixaste a tua igreja, as nossas vidas. Obrigado pela morte de Cristo na cruz do Calvário, que permitiu que pudesse ter essa comunhão contigo, Pai querido. Perdoa nossos pecados, visita cada um que está ouvindo e assistindo a este culto, Pai. Que ele possa ser cheio do Espírito, abençoado por Ti, Senhor. Que possa ter uma vida repleta, Pai amado, com Cristo, Senhor. Que o grande amor de Deus, as doces e maravilhosas consolações do Espírito Santo do Senhor esteja com toda a sua igreja, hoje e sempre. Amém e amém. Obrigado, Senhor.